Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal #Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre a propriedade display no CSS. Você fala, caraca, Diego, mas a propriedade display do CSS eu aprendi lá atrás quando era iniciante. Sim, eles mudaram, agora tem novidade, bora ver o que a gente pode fazer com ela. Mas antes da gente começar com o conteúdo, você sabe que eu tenho que dar alguns pedidos e avisos, mas eu prometo que vai ser rápido. Pedidos, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, ajuda muito a gente, não custa nada pra você. E avisos, são 3. O primeiro link da descrição fala sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. Quer saber mais? Entra lá. O segundo link, um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack. Algum tema ali, algum framework, alguma biblioteca, alguma linguagem, sempre tem lá e gratuito. E o terceiro link são os arquivos que a gente está usando nessa aula. Para te dar esse exemplo, você pode baixar e praticar gratuitamente aí da sua casa ou de onde você estiver assistindo esse vídeo. Falei que ia ser rápido, agora a gente pode começar. O que aconteceu com a propriedade display? Antigamente a gente tinha ela como aceitando um único valor por vez. O block, o inline. O block, qual era a regrinha do block? A gente tem aula mostrando tudo isso do display. E aqui, ó, vou pedir pro pessoal colocar no card, que a gente tem display block, display flex, display grid e vários deles. Beleza. O bloco ele vai o quê? Ele pega 100% do tamanho disponível ali para ele, da largura disponível. O inline ele faz o quê? Não, ele pega só o tamanho disponível ali para ele. Ele não aceita margin para cima e para baixo, ele não aceita dimensões de altura ali para ele. O flex, o que ele faz? Além de ele se comportar como um bloco, ele pode fazer o que também? Os elementos filhos, a gente consegue distribuí-los de uma forma mais harmônica. A gente pode criar layout. Tem aula específica de flex também. E o grid, ele é justamente uma grade, a gente consegue criar grades ali no nosso documento. Eu consigo dizer que eu quero 2 colunas, mas nessa terceira coluna eu quero 2 linhas e a gente consegue mexer o layout direitinho. A aula de grid vai ter também, tem várias dessas aulas aqui no canal, por isso que eu falei para você se inscrever, tem muito conteúdo maneiro por aqui. Beleza, mas antes a propriedade display só aceitava um valor. Agora a gente pode combinar comportamentos em um único display, que antes a gente tinha que fazer algumas gambiarras para fazer isso. Vamos lá. A gente tem aqui um exemplo real. Eu tenho, ó, o meu HTML é bem simples, então eu vou passar bem rápido por ele. O meu section só tem a explicação. O meu de baixo, o block, o que ele tem aqui, ó, um exemplo real, isso daqui comentado, porque a gente vai usar para teste. E aqui o meu demo. Eu tenho, isso daqui é um flex, e aqui eu tenho as minhas 3 caixinhas, ó. E elas estão personalizadas com CSS. Depois você pode baixar e dar uma olhada aqui, porque não é esse o foco. Beleza. Tá lá o meu demo, ele é um display flex. E aqui, ó, quando é um display flex, todos os 3 ali estão com o mesmo tamanho, eu tenho um espaçamento entre cada um deles ali, tá bonitinho. Só que o que o flex faz? O flex pega os elementos, ó, botão direito e inspecionar. Os elementos filhos, e eles ficam dispostos da forma que eu disser, mas e o elemento pai? Ele vira um bloco, então ele pega 100% do espaço disponível. Por exemplo, se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, block, o que ele vai fazer? Pronto. O elemento pai pegou o espaço total, só que agora eu não digo nada para os elementos filhos ali dentro dele. Tá bom, o flex meio que mistura isso daqui, ó. Ainda estamos com uma propriedade. E se eu fosse um inline, por exemplo? O que o meu inline ali vai fazer? Nesse meu caso aqui, ele até dá meio que uma bugada, mas ó, o meu elemento tá ali no iniciozinho. Ele mexe ali um pouquinho. Ou seja, ele volta a ficar só com o tamanho que ele precisa ali. Show! Vamos tentar dar uma combinada aqui nas coisas. Vou voltar ali pro meu flex. Quem eu vou trazer aqui, ó? Eu vou trazer esse meu elemento, que é um link. O que é um link? Um link, por padrão, ele é inline. Ou seja, ele ocupa apenas o tamanho destinado a ele. Ele não é um bloco, que ele vai até o finalzão. Show! Se eu tiver um outro link aqui, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esse link ali do lado. Se eu tivesse um bloco, ó, link, teste, o que ele vai fazer? Ele vai para baixo. Por quê? Ele ocupa 100% do espaço. Então ele desce ali para o flow ali dos elementos. Show de bola. Agora, o que eu quero fazer com esse meu demo? Além dele ser um flex, eu posso dizer para ele o seguinte, ó, que eu quero que os elementos dentro dele se comportem como um flex, mas eu quero que o demo se comporte como um inline. Quando eu dou um Ctrl S ali, olha o que acontece. Agora, o meu demo é um inline, mas os elementos dentro dele são flex. Olha que maneiro. Agora a gente consegue mexer ali nas propriedades do meu elemento pai, assim como nos elementos filhos. Posso colocar aqui um grid também, que seria uma outra forma de fazer. Então eu crio a minha grade, mas esse daqui é um inline. E aqui a gente pode usar o inline block
e todos os outros tipos de inline que a gente tinha, e a gente consegue fazer várias outras combinações. Então abre aí um mar de possibilidades pra gente, que antes a gente precisava fazer algumas gambiarras ali. Beleza. A gente tem esse inline flex, que na verdade não é o inline flex, é a combinação que a gente escreveu aqui. No nosso caso, a gente achou o inline flex. Beleza. Mas o que a gente tem, na verdade? Esse daqui a gente viu que é a formatação para o elemento de fora, e esse daqui a gente está vendo que é a formatação para a parte de dentro daquele elemento, como os filhos vão se comportar. E aí a gente pode usar as propriedades padrão do display. O que a gente poderia fazer? Display MDN, que aí a gente vai pegar aqui, ó, display CSS, e aqui PTBR em US, que ele me dá mais possibilidades. E aqui a gente tem muita coisa que a gente pode usar na propriedade display. Então a gente tem os padrões que a gente já tinha. O block, inline block, flex, inline flex, grid, blá, blá. Tem várias opções, e agora a gente pode ter o multi-word, que a gente coloca ali várias combinações que a gente vai ter. Mas qual é a grande novidade? Justamente isso daqui. Agora a gente pode trazer essa diferença, não só da formatação que eu vou ter para os elementos filhos, mas também eu digo como vai ser essa formatação para os elementos pais. Quero saber se você gostou dessa novidade, se você acha que vai ter aplicações práticas para os seus projetos. Meu papel é trazer aqui essas novidades para vocês, com alguns exemplozinhos para vocês já aumentarem a criatividade nos projetos de vocês. Então diz isso daqui para mim aqui nos comentários. E também, se você chegou até esse momento, você sabe, você tem que colocar aqui embaixo hashtag 20%. Diego, por que 20%? Porque de 100 pessoas que começam a assistir os vídeos, 20 chegam até esse momento. Então coloca aqui 20%, hashtag somos 20%, coloca o que você quiser, além de me dizer se você gostou ou não dessa aula. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima.